que falar da cultura grega, né? É interessante que a cultura grega é a base do pensamento ocidental, né? E se verificarmos, por exemplo, desde o início, né, do universo, a mitologia grega, eles tinham uma interpretação, né, da vida que não se baseava em verdades, mas sim que se baseava nas tradições. E que nessas tradições o homem tem uma mistura tanto do divino com o humano, né, dentro de si. Né? Ele olha para o céu e ele tem um senso de infinitude muito grande e acredita que o ser humano ele faz parte de algo maior, né? E que os mitos elaborados, né, retratam que a natureza humana ela tem tanto que é divino, algo que é propício aos deuses, e algo de corruptível, né, dentro da própria natureza humana. E os gregos, quando eles elaboram os mitos, né, eles têm uma compreensão que todos os sentimentos que afloram dentro do coração são os deuses lutando dentro de si, né? É o que se chama de agon, né? O que é um campo totalmente agônico, né? Aquilo que gera angústia. Quando o ser humano ele está dividido entre o amor e a guerra, o amor e a raiva, né? E o ciúme, ele acredita que dentro dele, né, estava tanto Afrodite quanto Ares, né? Quando o ser humano estava tanto contemplativo quanto excitado eroticamente, né? Estava dentro dele a deusa Psique, né? E o deus Eros. Ele acreditava também, por exemplo, que quando ele estivesse andando em lugares ermos, né, sombrios, melancólicos, estava nele o deus Hades, né? Então, cada um, por exemplo, desses deuses personificava uma parte, tanto da natureza quanto do espírito humano. Uma coisa muito interessante que todas as vezes que os gregos eles iam guerrear, ele clamava ao deus Áries para que abençoasse a batalha. Todas as vezes que eles iam semear nos seus campos, né, eles clamavam a deusa Ceres, né, para que a deusa Ceres pudesse abençoar, né, o fruto da terra. Todas as vezes que eles iam viajar para fazer comércios marítimos, eles rezavam, né, ao deus Poseidon, o deus do mar, para que o mar ficasse calmo. Todas as vezes, por exemplo, que eles olhavam para o céu e viam, né, trovejar, eles acreditavam que o próprio Deus, Zeus, estava nervoso com eles, né, que era propício uma ameaça porque eles não foram disciplinados ou displicentes em seu culto. Então, o grego acreditava que os deuses estavam tanto na natureza quanto dentro de si, né? E ele vendo, por exemplo, esses sentimentos que eles não compreendiam, né, que tinham, eles atribuíam muito ao sagrado. Interessante quando falamos, por exemplo, sobre Hércules, né, que ele tem a natureza divina de Zeus, e a natureza humana, que era de Alcmena, a sua mãe. Então Zeus, ele teve mais de 70 filhos, e Hércules fazia parte mesmo dessa semente, né? Ele era os últimos dos descendentes de Teseu, né? E que quando Zeus, né, ele desceu à terra e fez relação com Alcmena, do qual nasceu Hércules. Inclusive o seu nome significa Heracles, né? Orgulho de Hera. A própria Hera ficou enciumada com o nascimento de
de Hércules, né? Porque Zeus, ele era um deus muito, por exemplo, muito atraente, né? Muito erótico. As humanas, quando viu, os desejavam muito, né? Interessante que ele personificava muitas vezes uma águia, né? A águia que, sabe, alça os voos mais altos, né? E é uma das aves que alcançam maior envergadura, né, em suas asas. É um dos animais que voam mais altos. Então Zeus, ele era personificado por isso. E Hércules era sendo seu filho, né? Hércules, ele tinha tanto uma natureza divina, né, pertencente a Zeus, e uma natureza humana, pertencente a Alcmena. E interessante que Hércules, quando ele veio ao mundo, né, há toda espécie de contratempos para que ele não exercesse o seu chamado, né? Porque ele tinha um grande chamado por Zeus, do qual ele seria orgulho dos deuses e a alegria dos homens. E as pessoas muitas vezes conhecem Hércules pelos seus 12 trabalhos, né? Sendo o seu primeiro trabalho foi desafiar o leão de Nemeia. Mas é interessante que quando se vê nos filmes, né, vemos que ele já parte direto lutando contra esse famoso leão, né, dentro da mitologia. Mas o interessante é que Hércules, desde criança, ele foi preparado para ser rei, né? E desde criança, por exemplo, ele conhecendo a sua força, ele começou a defender os seus familiares, né? Quando ele percebia, por exemplo, numa idade de 13 a 14 anos, que os leões, né, estavam devorando as cabras, né, os animais da época, ele vai lá e mata outros leões. Então, quando olhamos para Hércules, vemos apenas a sua força, mas não vemos como ele desenvolveu a sua estratégia mesmo para matar os leões. Um dos primeiros leões, ele se esconde quando o leão aparece, ele pega um tacape e bate na cabeça do leão e o mata, né? Então, Hércules percebeu que não bastava somente ter força, mas também ele sendo rei, né, escolhido para ser rei, e ele escolhido para guiar até mesmo, né, uma nação, a cidade de Hélade, né, que vem dos helenos, né, e que hoje se conhece como Grécia. Ele teve um estudo por trás. Ele teve uma preparação, ele teve uma estratégia. Então, para Hércules não valia somente a força, valia também para ele a estratégia, porque Hércules, ele cursou oratória, ele cursou matemática, ele cursou astronomia, ele cursou as táticas de guerra. Então, para Hércules não valeria somente a força, o seu chamado divino, mas também o seu aprimoramento. Então, quando a força ela não é aprimorada ou ela não é lapidada, ela se torna somente bruta. Mas quando a força ela é misturada, por exemplo, com a estratégia, a força fica muito mais lapidada. Então, quando vemos no primeiro trabalho dele, quando ele vai, né, desafiar o leão de Nemeia, que é um dos leões mais poderosos, ele já quer toda uma tática, né, para poder encurralar o leão, né, que era muito temido, e para poder matá-lo. Inclusive, por exemplo, a sua pele era impermeável, né? Então, quando Hércules ele começa a colocar um fogo, né? Por exemplo, ele chega na toca do leão e ele vai por trás e ele coloca uma fogueira, abafando, né, totalmente o lugar para que o leão ficasse encurralado. E o leão ficando totalmente encurralado, ele pega e começa a lutar com o leão e ele dá aquele famoso mata-leão, né? Que hoje é conhecido até nas lutas no MMA. Então ele mata o leão e ele arranca a pele do leão. Mas como ele arranca a pele do leão, né? Ele utilizou mesmo até das suas próprias garras, né? Como a pele do leão, o pelo do leão, ela era impermeável, ele usou a garra do leão para poder cortar essa pele. E faz dessa capa do leão algo impermeável, como se fosse uma própria roupa, uma própria touca. E a partir daí ele vai para o seu segundo trabalho, enfrentar a Hidra de Lerna. Então cada vez que a Hidra de Lerna o mordia, a mordida dela não penetrava mesmo na pele de Hércules, né? Porque
pela capa do próprio leão que estava sobre ele, sobre o próprio leão. Então, verificando assim como os mitos gregos, né, eles elaboram a vida dos deuses, havia uma estratégia dentro da própria mitologia de Hércules, né? E é uma coisa que muitas vezes nós não percebamos, né? Por quê? Porque quando olhamos para Hércules, olhamos ele somente como uma força, né? Uma força dos deuses, uma força indomada. Mas para Hércules não servia somente a força, mas sim também servia da estratégia, né? Para ele poder vencer a guerra. Então, no mito de Hércules, o que nós podemos aprender, né? A princípio, é que o ser humano, levado somente pela força, ele se torna um ser totalmente bruto e ignóbil. Ele não tem uma inteligência para contextualizar a sua força e usar a sua força em certa medida e em certas situações. Então, Hércules, quando ele é lembrado, ele não é só lembrado por matar o leão de Nemeia, mas sim por matar outros leões, né? Até chegar ao leão de Nemeia, porque o Hércules, estudando como o leão age, né? Estudando a natureza, como é que o leão faz para poder atacar, ele elaborou uma própria estratégia para poder se defender e livrar o povo, né, daquela aldeia que estava sofrendo pela mão desse leão, né, ou pela garra desse leão. Então verificamos que não somente a força ajuda, mas que uma inteligência estratégica, né, ajuda muito mais quando a pessoa tem a força. Então a força por si só ela é totalmente ignóbil, né? E ela não serve para nada. Ela vai servir somente para destruir se ela não for disciplinada pela inteligência.